Alô, galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como era a minha rotina de estudos em 2018, que foi o ano que eu basicamente me preparei pro vestibular. Esse vídeo ele é pedido de forma recorrente aqui no canal, eu vou tentar ser direta. Então, para quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou Lislin, eu faço odontologia na UFBA. Bom, esse vídeo ele vai estar organizado da seguinte forma: eu vou contar como eu estudava de forma geral, ao mesmo tempo que eu dou dicas de como você pode estudar também, para poder funcionar para você, tá? Então, se você quiser saber, é só continuar assistindo esse vídeo. Bom, o cursinho, né, o meu preparatório. Eu fiz um preparatório para vestibular, assim, que era de 7 às 12h30 da manhã. Então eu tinha esse cursinho e lá eu tinha aulas de todas as matérias, tinha correção de redação, tudo mais. E essa era a minha rotina e também tinha material de estudos. Então eu sempre estudava, geralmente, de 2 horas da tarde, que era a hora que eu chegava em casa, terminava às 12h30, eu chegava às 2h, até 11 horas da noite. Isso com pausas, tá? Sim, eu não vou dizer pra você que era todos os dias, mas eu me esforçava muito pra eu manter uma rotina, sabe? Para quando eu chegasse em casa já fosse mecânico e automático. Eu ia tomar banho, almoçar e sentar pra estudar. Você tem que começar por aí. Não deite, não pegue no celular, não faça nada disso. Inclusive, eu voltava pra casa já com o meu celular desligado. E isso ajuda você a manter uma frequência, a manter uma constância. Você já deve ter ouvido falar que não é você fazer tudo de uma vez só, sabe? Mas sim manter uma constância, isso te ajuda muito. Você tem que ter uma constância todos os dias, buscar fazer sempre a mesma coisa. Muita força de vontade, porque se você não quiser, você vai ser o único prejudicado com isso. Muito cuidado com o seu celular. Faça pausas e faça lanches. Como eu falei, eu postei um dia desse no Instagram, não é pra você tomar café e ficar taquicárdico, mas continuar desmotivado. Mas estude de forma consciente, durma bem, faça pausas. Eu não estudava de 2 às 11, assim, direto. Eu fazia pausas para poder merendar, fazia lanche, saía do meu quarto, ia estudar lá fora, ou então ia olhar um pouco o sol, porque eu ficava realmente o dia inteiro dentro de salas de aula, ou na sala de aula do cursinho, e quando chegava eu ficava a tarde inteira no meu quarto. Então nessas pausas eu ia lá fora, aqui na minha casa, olhava pro céu, respirava um pouquinho, brincava com a minha cachorra e voltava. Então quantidade não é qualidade, porque se você passar esse período desfocado, não vai adiantar nada, e essas pausas ajudam. Então eu estudava nesse período aí, eu estudava realmente, eu não tô mentindo pra vocês. Tem gente que fala que não adianta você estudar 12 horas por dia, 10 horas por dia. Realmente, se isso não for o que funciona pra você, não vai adiantar. O que funciona pra um, não funciona pra outro. Eu tô falando aqui o que funcionava pra mim. Eu conseguia fazer dessa forma. Mas se você acha que é preferível que você tenha 3 horas, 5 horas, focada, sem pausas, direto, e depois você descansa, faz o que quiser, esse é o seu jeito. Antes de tudo, de assistir esse vídeo, você tem que entender que cada um tem o seu momento, que você é dessa forma e eu sou dessa forma. Isso era o que funcionava, mais uma vez tô falando, o que funcionava pra mim. Uma outra dica também é, às vezes, você mudar de lugar. Ao longo do ano, eu fazia mudanças até mesmo no meu quarto, mas teve uma época, assim, no segundo semestre, que eu não suportava mais o meu quarto. E aí, todos os dias, quando eu chegava, eu pegava o material que eu ia utilizar e levava aqui pra fora da minha casa, que tem uma mesinha. Então era um outro ambiente, era mais claro, tinha luz natural e isso me ajudava, né, a ganhar novas energias, porque ficar o tempo inteiro, o ano todo no mesmo lugar realmente é cansativo. Então a dica que eu posso te dar nesse nicho aqui que eu separei no vídeo é pra você também de vez em quando mudar o seu lugar de estudo. Segunda dica é: faça um cronograma. Assim, não precisa ser o cronograma do fim dos tempos, maravilhoso, lindo, que você pega assim, mas tipo assim, escolha um cronograma e pegue ele pra você e se organize de maneira geral. Observe quais horários livres você tem pra você poder encaixar as matérias nesse local pra poder estudar. Tenha uma agenda. Com a agenda você consegue se programar antes de dormir. Eu sempre fazia isso. No final do dia eu programava o meu dia seguinte. Então é assim que você consegue estar sempre um passo à frente. Você já acorda sabendo o que você vai fazer. Então eu vou deixar algumas cenas aí da minha agenda pra vocês verem como eu me organizava. Então o cursinho ele disponibilizava assim que dia eu ia ter aula sábado, que dia eu ia ter aula tarde. Então eu sempre anotava na minha agenda pra poder ter uma noção e também anotava o que é que eu ia fazer naquele dia seguinte e aí ia preenchendo, enfim. Eu já chegava em casa, sentava na minha mesa, já sabia, o primeiro livro que eu tinha que pegar era o livro de biologia. Então isso já, sabe, você não tem como você procrastinar, porque você não vai sentar e falar, o que é que eu vou fazer hoje? Não, você já tem o que você vai fazer, entendeu? Então isso é muito bom pra
tô perdida aí nas dicas, mas utilize um calendário. Então, além de você ter uma visão antecipada na sua agenda do dia seguinte, você vai ter também uma visão do seu mês. Então, vocês conseguem ver, não precisa ser nada caro, gente. Assim, beleza e tudo não vai fazer você passar. Coisas simples, sabe? Que funcionam pra você é que vai fazer diferença. Então, eu imprimia, normal, pegava no Word, aí no Google, enfim, um calendário. Imprimia esse calendário e fazia revisões. Era aí que eu marcava as revisões, onde eu me localizava de maneira geral no cronograma do cursinho e no meu cronograma também, né? Então eu sabia que matéria eu ia estudar, que dia eu ia começar a estudar cada assunto. Assim, eu sempre tinha, tanto na minha agenda, o que é que eu vou estudar hoje, o que é que eu vou estudar amanhã, e também no meu calendário, o que é que eu vou estudar esse mês, entendeu? Eu usava também o calendário muito para poder fazer as revisões, principalmente no segundo semestre, que ficou mais próximo do Enem. Então, além de eu estudar o assunto que o cursinho estava dando, se naquele dia eu tinha que revisar tal assunto, eu já via no calendário, já pegava uma lista de exercícios para ir resolver. Bom, segunda parte do vídeo, métodos de estudo, porque era assim que eu estudava. Bom, redação. Eu fazia 2 redações por semana, assim, indiscutivelmente. Tem quem faça somente uma por semana, ok. Tem quem faça um mês antes do Enem, mas ok também, se funcionar pra ela. Mas eu tinha muita dificuldade em redação, assim, eu nunca fui de uma pessoa péssima, sabe? Eu sabia que eu não sabia a manha, sabe? Eu tinha consciência que eu não tinha aquela manha de fazer uma redação top sempre com qualquer tema. E eu sabia que era a nota mais fácil, entre aspas, de conseguir, tá? E em redação é treino e prática e você consegue mais de 900 e foi assim que aconteceu comigo. Então eu fazia 2 redações indiscutivelmente. Eu fazia tanta redação que chegou uma época assim perto do Enem que eu não tinha mais tema, gente, sério. Eu tinha uma redação receita de bolo, sabe? Como o Rafa Cunha falava, arroz com feijão que encaixava em qualquer tema. Então essa é a minha dica pra você. Faça 2 redações, treine bastante, se você sabe que essa é a sua dificuldade. Tenha uma redação, receita de bolo que vai encaixar em qualquer tema. Não é pra pegar no YouTube, não é pra pegar na internet, não é pra fazer nada disso. É pra você criar a sua. Ai, como é que eu crio a minha? Gente, depois de tanto você fazer redação, de tanto você estudar, você começa a perceber que toda redação que você tira uma nota boa, ela tem sempre a mesma linha de raciocínio. Ela tem a mesma base. Você começa a perceber isso. É aí que eu falo que você pegou a manha de fazer redação. Quando você percebe que todas as suas redações são muito parecidas e aquelas que são bem parecidas, assim, você tira a nota boa. Aí você aprendeu de verdade. Inclusive, eu tenho uma série de vídeos aqui no canal que eu mostro pra vocês como eu fazia as minhas redações. Eu dou dicas. Então eu vou deixar linkado aqui no card, passando pra vocês, os 3 vídeos falando de introdução, desenvolvimento e conclusão que eu fiz pra vocês. E também no meu drive do Quero Jaleco tem uma apostila que tem esses vídeos aí também resumidos numa apostila de apoio, tem espelho da minha redação do Enem, tem outros textos, mais de 900, tem um texto nota 1000, então você consegue estudar, consegue te ajudar. Tá tudo no link da bio do Quero Jaleco, então você vai lá no Instagram, @querojaleco com K, clica no link que tá lá na bio, você vai conseguir abrir o drive e tem lá a apostila, e aqui no canal tem os vídeos. Continuando a falar dos métodos de estudos, eu usava muita ficha. Ficha eram basicamente os resuminhos. Então, quando eu chegava do cursinho, eu basicamente estudava as 3 matérias do dia. No cursinho eu tinha somente 3 matérias, então eu chegava em casa, eu estudava as 3 matérias que eu tinha visto no cursinho e mais uma. Então era a regra, eu estudava as 3 do dia e estudava uma a mais. Aquela uma a mais poderia ser exercício, poderia ser, se eu tivesse muito necessitada, eu duplicava o horário de uma das matérias do dia, entendeu? Então, como eu fazia? Sempre eu conseguia fazer o resumo na sala de aula, eu sempre conseguia. Então eu prestava muita atenção, o professor também deixava tirar foto do quadro, esperava você terminar de copiar. Então a partir do momento que eu tive a aula, eu fazia o resumo no meu caderno bonitinho, perfeito. Chegava em casa, se o resumo tivesse meio bagunçado, se eu tivesse alguma informação a mais, eu refazia o resumo inteirinho. Não importa, porque se você pode falar que era perda de tempo, mas eu também aprendia muito enquanto eu escrevia. Então eu passava o resumo todo a limpo de novo. E aí eu tinha um resumo na folha de caderno ali no meu fichário. Depois disso, eu ia fazer os exercícios do módulo do cursinho. Eram de 10 a 15 exercícios, eu respondia a eles. De acordo com os meus erros, eu pegava aquelas informações que eu tinha errada e via se tinha no meu resumo.
Se não tinha no meu resumo, eu colocava um post-it ali, adicionava aquela informação, tudo bonitinho. Se já tinha, mas eu tinha errado, eu dava uma lida novamente, grifava, pesquisava novas respostas. Então tudo isso, enquanto eu ia fazendo o exercício, eu ia estudando ainda mais. Então assim você consegue ver o que é que você tem que dar foco, o que é desnecessário, o que você não vê fazendo tanta pergunta assim. E aí isso vai te ajudando a crescer cada vez mais. Depois de ter adicionado informações que estavam faltando, eu fazia essas fichinhas aqui, bem resumidas, tipo, muito resumidas mesmo. Só tem aqui o que mais cai, o que é mais importante, o que tinha de recorrente nas questões que eu tava sempre fazendo. E era aqui que eu deixava. Pronto. Eu dava esse assunto como estudado. Então era assim que eu fazia. Fazia o resumo no cursinho, chegava em casa, se tivesse que passar limpo, passava, dava uma lida, ia fazer exercício. Fiz os exercícios, errei alguma coisa, aprendi alguma informação nova, adicionava na minha folha de caderno, ainda no resumo que tá no caderno. Depois eu lia tudo de novo e fazia as minhas fichinhas bem pequenininhas. Essa era a última, entre aspas, etapa, porque vocês vão ver que tem mais etapas ainda que eu usava para poder estudar. Esse era basicamente o meu método de estudos, eu fazia isso com absolutamente todas as matérias. Agora a gente vai partir para uma outra parte que é a revisão. Bom, a revisão é muito importante. Não adianta você estudar, fazer exercício, aprender por uma semana e depois esquecer, porque a nossa memória, ela é assim. Não é porque você é burro, porque você não consegue decorar as coisas por muito tempo. Não é por isso. Isso é natural, isso é fisiológico. Coisas que você repete o tempo inteiro vai ficar gravado, entendeu? E é por isso que é muito importante a revisão. Que eu fazia essa revisão? Eu usava as minhas fichinhas. Lembrando que se você fizer tudo isso mecanicamente, gente, não vai funcionar, tá? Não vai funcionar. Você tem que ler querendo aprender, você tem que ler querendo realmente gravar aquilo na sua mente pra em novembro você lembrar ainda. Então tem que ser uma forma ativa, sabe? Não pode ser uma coisa forçada, nem mecânica. Bom, pra fazer as revisões, eu tinha, assim, 3 materiais. O módulo do cursinho, o módulo do Sartre-Koch só de exercício e o módulo do Farias Brito pra alguma coisa, assim, que esses dois não tivessem suprido. Eu revisava essas fichinhas pelo menos 2 vezes. Depois que eu terminei de fazer os exercícios, que eu fazia as fichinhas, eu lia ela toda. Lia em voz alta, lia entendendo, lia tentando realmente fixar, de verdade. Como eu só tinha a aula de cada frente uma vez por semana, na próxima semana que tivesse a aula com esse professor novamente, eu pegava a minha fichinha, deixava ela em cima da mesa e ia fazer os exercícios com outro módulo que eu tinha. O módulo do cursinho já tinha feito exercício e pegava um outro módulo de apoio para fazer mais 10, 15 questões. E aí eu tentava fazer as questões sem ler a ficha de novo. Eu tentava usar a informação que eu lembrava da semana passada. Isso vai forçando a sua mente a realmente lembrar e a ela aprender que aquela informação é importante, que ela não pode simplesmente esquecer. Aí se eu tivesse alguma dificuldade, se eu não estivesse conseguindo mesmo, eu ia na minha fichinha, fazia uma consulta e aí eu falava em voz alta aquilo que eu tinha lido, aquilo que eu tinha relembrado para poder resolver as questões. Depois disso, eu corrigia as questões a que eu tivesse errado. Se fosse por falta de atenção, eu ia, grifava que eu estava esquecendo aquilo, falava em voz alta novamente, lia a ficha em voz alta novamente. Então tudo é isso, gente. Tudo é exercício e leitura prática. Não adianta você ler 2, 3 folhas de resumo. Eu acho que isso não funciona. Quanto menos coisa você lê, melhor pra você. Então aquilo assim, você vai aprendendo além com exercícios, lendo, relendo. Era assim que eu fazia. Pronto, se eu tivesse ido bem, o que é ir bem pra mim? Acertar de 12 a 15 questões. E geralmente eu fazia 15. Se eu tivesse indo mal, acertar menos do que 12, eu ia ter que estudar na semana seguinte tudo de novo. Assistir videoaula, fazer mais questões. Se eu acertasse mais do que 12, pra mim já tava ok. Isso eu fazia com todas as matérias, humanas e exatas. Linguagens eu estudava de uma outra forma que eu vou falar pra vocês. Mas humanas e exatas e também as biológicas eu estudava dessa forma. Se eu tivesse que revisar pela 3ª vez, eu ia no material de apoio ou do Farias Brito ou no Projeto Medicina, que é um site que tem listas de exercício de graça, muito bom, de todas as matérias, de todos os assuntos. Então eu imprimia a lista de exercícios daquele site e ia fazer para poder revisar novamente. Pronto, agora eu vou falar pra vocês como era a minha rotina de estudos de, principalmente, exatas, né? Porque exatas tem aquela coisa das fórmulas e tudo. Como eu fazia?
Bom, basicamente, pessoal, eu fazia exercício. Exercício te ajuda muito a decorar coisas. Uma dica que eu tenho a dizer pra vocês, que era o que eu fazia, o que meu professor me ensinou, é você entender como a fórmula funciona. Não grave apenas os números aqui em cada posição, sabe? Não, apenas não decore, mas entenda em como ele chegou naquela fórmula. Eu tinha um professor de física e um professor de matemática também, eles faziam muito isso. Eles colocavam pra você no quadro uma coisa e ele ia desenvolvendo com você as fórmulas, e aí chegava na fórmula que você conhecia, aquela fórmula decorada. Então ele te mostrava todo o processo. Até porque o Enem, ele não exige de você que você só decore as coisas, só memorize. Ele também exige esse domínio sobre as fórmulas. Tem muitas questões do Enem, assim, vai cair sempre, todo ano. O Enem, ele pode pedir pra você manipular aquelas fórmulas. Quem faz o Enem várias vezes deve estar entendendo o que eu tô falando. Às vezes ele não quer aquela fórmula decoradinha que a gente já conhece sempre, mas ele quer ela um pouquinho mais recuada, ou então um pouquinho mais desenvolvida. Então, a partir do momento que você consegue manipular aquela fórmula, colocar ela mais simples, colocar ela mais desenvolvida, você pode resolver uma questão muito mais facilmente, e isso ajuda você a memorizar aquela fórmula mais facilmente. Uma outra coisa que também me ajuda muito, que me ajudou muito a decorar as fórmulas, era em cada exercício falar em voz alta. Então, geralmente, exercícios de exatas, eles são repetitivos. Utilize isso ao seu favor. Sempre que você for anotar uma fórmula, você fala ela em voz alta. Sempre, sempre, sempre. Fora que eu fazia um formulário. Aqui está uma fichinha. Lembrando que essa fichinha está disponível no Quero Jaleco para venda. Aqui, tá vendo? Eu tinha um formulário muito resumidinho. Aqui é a geometria espacial, eu tinha um formulário de tudo. Aqui são as fichinhas que eu falava pra você que eu fazia. Essas fichinhas aqui eu tentava fazer sem olhar. Depois que eu já tinha feito exercício, como eu falei, depois que eu já tinha lido e depois que eu já tinha entendido a fórmula. Então eu pegava aqui pra fazer e ia já treinando, forçando a minha mente pra eu conseguir fazer essas fichinhas aqui. E aí depois eu via se tinha algum erro e ia estudando dessa forma. Então aqui, nessas fichinhas, tem os formulários. Lembrando que a partir do momento que você esquece uma fórmula, é só você pegar a fichinha, ler ela e ficar falando. Próximo tópico que eu utilizava na minha rotina de estudos para conseguir passar no vestibular foi o meu material de apoio. Você já deve ter ouvido a frase de que menos é mais? Então, não se entupa de material de apoio, porque você vai ficar perdidinho. Logo no início do ano, escolha qual você tem. É do ângulo, é do poliedro, sabe? Escolha exatamente qual você vai usar, porque se você tiver vários, você vai ficar meio que perdido. Eu uso qual, sigo qual, faço o quê? Então eu só tinha esses três, como eu falei, o módulo do cursinho, Satricoque, que era muito bom, tinha tudo, assim, foi um dos melhores materiais que eu já usei. E o Farias Brito, que eu usava se eu precisasse de apoio pra a teoria, porque o Farias Brito, ele tinha exercícios, mas eram exercícios básicos que eu já tinha tanto aqui quanto aqui. Outra coisa, saiba quais são as suas deficiências. Eu sabia que eu queria ir muito bem em redação. Eu nunca tive, gente, dificuldade em matemática. Muita gente me pergunta, vê as minhas notas antigas e assim, eu tirei mais de 700 no meu terceiro ano em matemática. E, sinceramente, eu não sei explicar pra você por quê. Eu acho que eu tenho facilidade mesmo, sabe? Então, eu nunca fui noiada com matemática. Eu enxergava a prova de matemática do Enem como um desafio. Aquela questão pra mim era um desafio. Então, eu quebrava a cabeça até conseguir fazer. Então, pode ser facilidade, pode ser que eu já não tinha um recuo, né? Porque muita gente tem um recuo com algumas matérias e esse mesmo pensamento negativo é que pode acabar atrapalhando você. Então, em matemática, eu sempre fui bem, talvez pela base muito boa que eu tive. A partir do momento que você reconhece as suas falhas, você vai procurar um apoio. Se você tem falha em matemática, faz uma isolada, dedica mais horas de questões a ela. Se você tem falha em redação, como era eu assinei o Descomplica para poder assistir as aulas de redação. Eu ia em todas as monitorias que o cursinho oferecia de redação, eu fazia 2 redações por semana, enquanto a maioria das pessoas faz só uma. Então, reconheça isso e procure apoio. Mas lembrando sempre que menos é mais e não tente fazer isso depois que um plano já está encaminhado. Ficar trocando toda hora de plano, de planejamento, de cronograma, isso atrapalha você. Como eu falei,
você tem que ter, uma constância. Então era assim, no início do ano eu já sabia que eu ia querer assistir a aula de redação do Descomplica e eu sabia que eu ia em todas as monitorias de redação. Então no início do ano eu já fiz o meu cronograma, encaixei as aulas no dia que era mais leve pra mim. Então por semana eu assistia 4 aulas do Descomplica de redação. Eu encaixava elas no meu horário ali que era mais leve pra mim. 2 aulas de redação com Rafael Cunha sobre estrutura, sobre assim, o geralzão. Assisti uma aula com a Carol Achute de gramática e enfim. E assisti uma aula com Valad de bagagem, de repertório. Então eu sabia que aquilo me ajudou demais, demais, demais. Então mantenha um apoio, né? Saiba o que é que você precisa de apoio e trace uma meta, não fique trocando o tempo inteiro e siga uma constância o ano inteiro, que isso vai te ajudar bastante. Uma outra coisa que também eu tinha uma certa dificuldade em física. Então, mas não era nada absurdo. Mas o que eu fazia? Quando o professor dizia que, gente, semana que vem vai ser aula só de dúvidas, mesmo se naquele dia não fosse dia de fazer questões de física, eu me esforçava ao máximo para responder todas as questões de física do módulo para poder levar para aula de dúvidas. Isso é muito importante. É muito melhor você ter um professor explicando ali na sala de aula do que você pesquisar na internet, ficar correndo atrás de vídeos no YouTube, porque isso te economiza tempo. Então, pessoal, esse foi finalmente o vídeo de hoje, um dos vídeos assim que eu acho que foram os mais pedidos do canal. Vocês realmente pediram minha rotina. Então, nesse vídeo eu tentei explicar mais ou menos como era a minha rotina e dentro disso mostrar como eu estudava cada matéria, como eu fazia e dar dicas pra vocês estudarem também. Basicamente, humanas era resumos, fichas. Exatas eu fazia as fichas com os formulários, tentava entender as fórmulas e não apenas decorá-las de forma mecânica. Fazia muita memorização por repetição e muito exercícios. Linguagens, eu falei que ia falar depois, né? Então, eu não estudei gramática no meu ano de vestibular, porque assim, o básico de gramática que cai no Enem, acho que todo mundo sabe. Então, eu ia para as aulas de linguagens, não ia para as aulas de gramática, era o que funcionava pra mim, essa foi a minha estratégia, tá? Porque eu ia fazer só o Enem, eu não ia fazer estaduais e nem ia fazer nenhum outro vestibular. Então, nesse horário, eu ia pra sala de estudo, fazer exercício, fazer resumo. Então, assim, essa era a minha estratégia, sabe? Era o que funcionava pra mim e foi pra mim o que deu certo. Como eu estudava linguagens, eu ia para as aulas de linguagens, estudava as escolas literárias, tudo, e eu basicamente fazia resolvendo exercício. Eu imprimia os Enems, inclusive no Drive do Quero Jaleco tem todas as edições do Enem desde 2009, com gabarito já, você pode acessar lá. E eu imprimia a prova de linguagens e respondia a prova de linguagens no dia que era para eu estudar linguagens. Também resolvia os módulos do COC e resolvia os módulos do cursinho mesmo. Então, onde você me visse assim no cursinho com algum módulo, com algum livro, se eu estivesse na sala de estudos, provavelmente eu estava respondendo questões de linguagens, porque é treino. O TRI do Enem, ele não é muito bom pra linguagens, assim, você acerta 30 questões, eu acertei mais de 30 questões, assim, acho que foi 36 questões ou foi 37 questões em linguagem no Enem, e não tirei mais de 700, então, na minha opinião, não era nada que eu tinha que dar meu sangue pra poder gabaritar a prova de linguagens, se ela não oferecia pra mim um TRI muito bom. Eu preferia gastar o meu tempo estudando outras coisas, como matemática e redação. E assim, a partir do momento que você monta a sua estratégia, muito cuidado com pessoas que dizem que ela não vai funcionar, com pessoas que te julgam por isso, porque assim, sinceramente, eu fui julgada, sabe, por pessoas quando eu não assisti a aula de gramática. Chegava a aula de gramática, eu pegava minha mochila, minhas coisas e ia pra sala de estudos. Recebia olhar torto e acho que deu certo, inclusive. Se possível, não fale pra ninguém a sua estratégia de prova, tudo. Mas tape os ouvidos pras pessoas que dizem que aquilo não vai funcionar, que aquilo não é certo, que aquilo você não vai passar dessa forma. Se essa é a sua estratégia, é o que você acredita que vai dar certo pra você, continue fazendo, confie em você. Só você sabe que funciona pra você, entendeu? Se funcionar pra aquela pessoa ir pra aula de gramática, ok, não funcionava pra mim. Essa não era a minha estratégia, eu não ia ficar numa aula que eu não ia utilizar o assunto, eu preferi usar em outras coisas. E funcionou. Dicas finais do que eu posso te ajudar. Vou aqui pontuar algumas coisas que eu não consegui encaixar nesses trechos aqui. No segundo semestre, faça revisões. Dica: estude sabendo que você tem que decorar aquilo. Estude sabendo que aquela informação ela não pode sair da sua cabeça aí por pelo menos 10, 11 meses. Então, quando você estuda dessa forma, você começa sempre que você vai dormir, você fica lá na sua cama,
Era assim que eu ficava, tentando lembrar do máximo de fórmulas possíveis e inimagináveis. É bem Black Mirror isso, né? Mas é inevitável. Você fica lá na cama tentando lembrar de todas as fórmulas possíveis. Tem gente que coloca post-it do lado da cama pra poder ler também, uma boa, que tem memória fotográfica. Foque bastante no básico. Não adianta você querer aprender log sem saber função. Faça bastante simulado. O meu cursinho, ele ofereceu 2 ou 3 simulados, eu fiz todos eles. E também imprimia provas do Enem antigas para poder ir resolvendo. A outra dica é que você teste a sua estratégia de prova. Cronometre o tempo que você está gastando para poder resolver as questões. Veja qual área você vai responder primeiro. Então, a primeira é matemática, a primeira é redação, vou fazer o brainstorming, depois eu volto. Então, se você conseguir fazer a sua estratégia de prova antes da prova chegar, vai ser muito bom. Também é muito importante que você saiba qual é a nota de corte do seu curso, qual é a instituição que você quer. Geralmente o SISU, se você tem acesso ao SISU, vai aparecer as notas de corte. Alguns sites e universidades também tem. Na UFBA tem todos os SISUs anteriores, que você consegue ver as notas de corte anteriores. E eu também fiz um post lá no meu Instagram das notas de corte de odontologia na UFBA dos últimos, acho que 3 anos ou 4, então você pode ir lá, que o post ainda tá. Eu sei que esse vídeo ficou gigantesco, mas era importante, então espero que você tenha gostado. Comenta aí embaixo qual dica que você mais gostou, qual dica que você mais vai usar. Se inscreva no canal, dê o like no vídeo e não suma por aqui, continuaremos sempre juntos. Um beijo!